sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, começando no capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. Esse capítulo ele traz 4 tópicos: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. E hoje vamos falar do primeiro tópico, subtópico, que é conhecimento do princípio das coisas. Esse tópico foi tratado por Allan Kardec nas questões 17 a 20. Na questão 17, Allan Kardec pergunta assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, aqui os Espíritos nos dizem que Deus não permite que nesse mundo, na Terra, no nosso atual estágio evolutivo planetário, não é permitido ao homem saber tudo, porque não possuímos maturidade suficiente para compreender o que ainda está oculto aos seres humanos. Então, fazendo aqui um pequeno parênteses, existem 5 níveis de grau evolutivo dos planetas, dos mundos. Como Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. De acordo com os espíritos, existem 5 níveis evolutivos desses mundos. O primeiro é o nível primitivo, é o mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo. O segundo estágio evolutivo é o mundo de provas e expiações, é o estágio atual do planeta Terra, mas estamos passando por um momento de transição agora, e o próximo estágio evolutivo que a Terra passará a ser, será de regeneração. E depois desse estágio vem o estágio de mundos ditosos, que é onde prevalece o desejo no bem, e finalmente o último estágio evolutivo dos mundos, que é o mundo celestes, é onde vivem os espíritos puros. Então, de acordo com os espíritos, a Terra, que está apenas no segundo nível evolutivo, não existe maturidade suficiente para que Deus revele, considere justo, para que Deus considere conveniente revelar certas coisas. Então não é possível sabermos de tudo, por enquanto. E isso é compreensível, porque seria como revelar certas coisas que ainda não temos capacidade de compreender, seria como ensinar álgebra abstrata a uma criança de 2 anos, ou ensinar cores a um cego de nascença. Então veja que não há sentido, não haveria nenhum aproveitamento desses conteúdos, mesmo porque no nosso atual estágio evolutivo, o que mais precisamos é sair dos nossos atavismos primitivos, aprendermos a usar mais a razão, aprendermos a nos conhecer nossas imperfeições, aprender a lidar com o próximo. É disso que precisamos. Certos conhecimentos para nós no nosso atual estágio evolutivo seria inútil, não traria muito aproveitamento. Então Deus sabe o momento certo de nos revelar os conhecimentos de um modo que eles não sejam aproveitados na nossa evolução. Na questão 18, Allan Kardec pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então, os espíritos já disseram que Deus não permite ao homem que nesse mundo lhe seja revelado tudo, Mas Allan Kardec quer saber se um dia tudo que está oculto ao ser humano hoje, se um dia será revelado. E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então aqui os espíritos revelam que, indiretamente, que sim, as coisas ocultas um dia nos serão reveladas. Mas para isso é necessário, é necessária a evolução em 2 níveis. Tanto a evolução espiritual, que é quando o espírito se depura, se desfaz das suas imperfeições,
como também a evolução material, né? Que é quando ele fala que são precisas faculdades que a gente ainda não possui. Que faculdades são essas? Né? É a nossa capacidade de aprender o que está à nossa volta. Então hoje, como é que a gente compreende, né, o mundo à nossa volta? Através dos nossos sentidos, né, dos nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o tato, né? Só que ainda existe, é necessário um sentido que ainda não possuímos e que é necessário para a gente compreender, penetrar nesses certos, né, assuntos, né, e realidades que estão além da matéria. Não possuímos ainda esses sentidos. Então veja que aqui são necessários esses dois tipos de evolução. Tanto a evolução do espírito, quando ele se depura, né, ele se desfaz das suas imperfeições morais, como a evolução da própria matéria. Porque sim, a matéria também evolui, né? A matéria se sutiliza, né? A matéria, ela também passa por esse processo de evolução, né? E é através dessa evolução material, né, da matéria, que o espírito ele adquire mais liberdade de expressão, ele adquire mais liberdade para expressar e aprender o mundo à sua volta. Então é necessário sim, ainda muito tempo de evolução para a gente poder compreender, né, e ter capacidade, tanto moral como intelectual, para compreender, né, esses assuntos que ainda nos estão ocultos. Então Deus vai revelando à medida que vamos adquirindo essa maturidade. Na questão 19, Allan Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Os espíritos respondem que a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então veja que aqui os espíritos nos dizem que Deus nos deu a ciência para a gente se adiantar, né? E de fato, a ciência foi responsável por uma grande evolução, né, de séculos para cá. Houve uma grande evolução na tecnologia, né, em todas as ciências, na medicina, né, nos medicamentos, nos instrumentos aeroespaciais e etc. Porém, existem certos limites que Deus estabeleceu, né? Só que o que acontece é que o ser humano, né, por orgulho, né, por fraqueza da nossa inteligência, como diz Allan Kardec em sua nota, a gente se vê como um joguete da ilusão, né? Nosso orgulho, veja que nossas próprias imperfeições morais nos faz joguetes da ilusão. Estamos iludidos pela matéria, né? Então o ser humano evoluiu tanto, compreendeu o ser humano, muitas coisas do ser humano, né? Do funcionamento do seu corpo, da sua mente. Porém, por não enxergar, né, a alma ainda, né, por não ver a saída da alma do corpo, o ser humano passou a considerar que só existe mesmo a matéria, né? O que existe é o resultado do funcionamento fortuito, né, dos órgãos, das células. E isso é um efeito da ilusão, né? Porque o fato dele não enxergar a alma, o fato de não ver o que está além da matéria, não quer dizer que não exista. Assim como a gente não pode negar que existem os gases rarefeitos, não existem ondas, né? A gente não enxerga as ondas de rádio, a gente não enxerga as ondas infravermelhas, ultravioletas, né? A gente não enxerga certos gases, né? A gente não enxerga muitas coisas, a gente não enxerga. O próprio vento a gente não enxerga. Então o fato de a gente não enxergar não quer dizer que não esteja lá, né? Essas coisas a gente sabe que existem porque a ciência já comprovou. Mas existem coisas que a ciência ainda não comprovou, mas que existem. E que justamente são esses sentidos nossos que ainda não desenvolvemos, que são necessários para a gente captar, né? Como ele diz anteriormente. Então,
eu aconselho todos a dar uma olhada na nota de Allan Kardec sobre o materialismo, que está depois da questão 148. O que é o materialismo, né? Só apenas abrindo um parênteses para compreendermos, é justamente a desconsideração não, a negação de Deus, né? A negação de tudo que existe além da matéria. Para os materialistas não existe nada além da matéria, né? Tudo é fruto de uma organização fortuita, né? Ao acaso, né? Da matéria. E de acordo com Allan Kardec, né? Nessa nota que ele faz, ele diz que não faz sentido, né? Traria uma consequência muito triste. Traz uma consequência muito triste, né? Porque a gente sabe que é justamente a falta de esperança no futuro que leva muitas pessoas a tirarem a própria vida, né? A entrarem em desespero. E não tem nada mais chocante, né? O bem e o mal, né? Que o materialismo ele nos faz ver que o bem e o mal não faz sentido, né? Não faz sentido a gente fazer o bem. Na verdade, o que mais faz sentido pelas ideias materialistas é cada um pensar em si, né? Se preocupar apenas consigo. Não existe nada além da vida, né? Para cada um só faria sentido cada um se preocupar com a própria vida, buscar só o próprio bem, né? Não faria sentido nada além disso, já que não existe nada além disso. Não existiria Deus, não existiria vida após a morte, não existiria consequências dos nossos atos, né? Então, veja como as ideias materialistas, elas são prejudiciais, né? De acordo com a própria nota, Allan Kardec ele diz que as ideias materialistas, elas trazem em si o germe da dissolução da sociedade, né? Porque os seres humanos, eles iriam se devorar feito animais ferozes, né? Porque aí só vale o seu egoísmo, né? Cada um viveria só por si, pela sua própria felicidade, pelo seu próprio bem, né? Se destruiriam todos os laços, né? de amizade, de fraternidade, de amor. Não faria mais sentido, né? Isso. E o ser humano viveria apenas para satisfação dos seus desejos e apetites materiais. Nada além disso faria sentido. Então veja que considerar que não existe, né, o espírito, que não existe vida espiritual, não existe Deus, não existe nada além da matéria, o quanto isso foge, né, e causa certa repugnância. Mas veremos isso novamente mais tarde, né, quando formos tratar sobre o materialismo, na questão 148 principalmente, mas teremos a oportunidade de tratar melhor sobre esse assunto. Mas quem quiser, o Espiritismo inteiro trata do materialismo. É a única coisa que o Espiritismo realmente combate, né, é o materialismo, por esses motivos e outros que analisaremos. Mas quem tiver curiosidade pode dar uma lida na questão 147, 148 e a nota de Allan Kardec. Na questão 20, Allan Kardec pergunta: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então aqui Allan Kardec quer saber se tem como os seres humanos saberem o que escapa, né, aos nossos sentidos, descobrir o que está oculto, né, sem esperarmos pela ciência. E os espíritos respondem que sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então, quando para Deus é conveniente, o ser humano é dado a ele conhecer, né? Sobre o seu passado, sobre o seu futuro. E a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que têm lembranças de vidas passadas, inclusive crianças. O YouTube está cheio dessas experiências, né? Inclusive existem estudos científicos mesmo sobre lembranças de vidas passadas, livros, né, que tratam sobre isso. Eu aconselho a darem uma pesquisada no YouTube sobre lembranças de vidas passadas. Existem pessoas que têm premonição sobre o futuro, né, e o próprio Espiritismo, que é o fruto da revelação dos Espíritos, né, que nos traz um conhecimento infinito sobre, né, muito grande, complexo sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, né, que não é o nosso objetivo aqui é estudarmos o livro dos Espíritos de uma forma mais objetiva, né,
principalmente para iniciantes, para quem deseja conhecer. Vamos ficando por aqui então, e no próximo vídeo vamos tratar sobre o próximo tópico, que é espírito e matéria. Até mais.